Era 11 de abril de 1983 e o fim havia chegado para o garoto ruivo que bebia demais na maior banda de metal do mundo. Ok, nessa época eram apenas moleques fazendo um som agressivo e sujo, mas gigs apareciam assim como os problemas em decorrência do álcool também chegavam. O garoto ruivo citado acima se chamava Dave Mustaine e conseguiu dar a volta por cima anos depois. A banda que o despediu há 40 anos atrás era o Metallica. O problema com o álcool não parecia afetar os demais membros, James Hetfield, Lars Ulrich e Cliff Burton. Não que eles não bebessem demais, até porque eles mesmos se apelidaram de Alcoholica, um jogo de palavras e um trocadilho com o nome da banda. Acontece que para os demais integrantes do Metallica, o álcool era pura diversão e curtição. O problema com Mustaine era outro. Brian Slade, o proprietário do importante selo Metal Blade Records, acreditava que Dave Mustaine era um cara incrivelmente talentoso, mas tinha um problema enorme com álcool e drogas. O empresário também apontava a falta de controle emocional, chegando a comentar que quando Dave Mustaine ficava bêbado, ele se tornava um megalomaníaco furioso. E após algum tempo, a banda toda estava de saco cheio das atitudes dele e seu comportamento agressivo após beber muito. A escolha pela demissão do Ruivo já estava selada e a contratação de outro guitarrista também. E é sobre esse momento histórico para o Metallica que vamos falar hoje no Disconecta Plus. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área. A gente vai falar neste vídeo então sobre a influência de Dave Mustaine após sair da banda, né? Se você quer colaborar com este canal, você não precisa pagar nada, basta fazer compras lá na Amazon através do nosso link de afiliados. Isso ajuda a gente a manter este canal e continuar produzindo estes vídeos. Agora sim, vamos falar sobre a influência que Dave Mustaine teve na banda após sair do Metallica. Dave Mustaine substituiu Lloyd Grant e durou como membro da banda pouco mais de um ano, saindo em 11 de abril de 1983. Mas para Dave nada foi fácil nessa vida. Nascido em um lar de testemunhas de Jeová, seus pais Emily e John Mustaine já tinham 3 filhas. Dave, por sua vez, foi o caçula. Infelizmente, seu pai John também teve problemas com álcool e espancava o pequeno Dave seguidamente quando ele estava naquele estado. Após seus pais se divorciarem, Dave, sua mãe e suas irmãs passaram a se mudar frequentemente para evitar contato com o pai violento. Aos 15 anos, ele alugou um apartamento para si e passou a traficar drogas para sobreviver. Teve sua primeira banda, a Panic, dissolvida no mesmo ano que entrou para a banda de Lars e James. A banda Panic teve 2 trágicos acontecimentos. O primeiro aconteceu com o baterista Mike Leftwich, que morreu em um acidente de carro após o segundo show da banda, e na sequência foi a vez do guitarrista Tom Quake. Essa história trágica na vida de Dave Mustaine começou a mudar quando o garoto viu um classificado publicado por Lars no jornal local The Recycle. A entrada na banda foi de imediato. Após os músicos se conhecerem, enquanto Dave Mustaine afinava e aquecia, os outros músicos estavam em uma outra sala e, segundo Mustaine, ele perguntou incisivamente: "E aí, vamos ensaiar?" E os outros integrantes afirmaram que o lugar já era dele. Se a entrada na banda foi simples, se manter nela foi a parte mais complicada para o Ruivo. É óbvio que estamos falando de adolescentes com testosterona saindo pelas orelhas, e não demorou muito para que as desavenças começassem. Mustaine era conhecido por vender maconha na sua zona. Sabendo disso, muitos compradores se aproveitavam enquanto Dave se apresentava com Metallica para invadir a sua casa e roubar a erva.
Sendo assim, o guitarrista resolveu tomar a atitude de ter 2 cachorros grandes e durões, segundo sua autobiografia lançada em 2011. Em um dos ensaios da banda, no verão de 1982, um dos cachorros acompanhou seu dono. Chegando ao local, o animal pulou no carro de Ron McGovney, então baixista da banda. Na mesma hora, Hetfield começa a gritar e chutou o cachorro, o que deixou Dave Mustaine enfurecido. Após agressões verbais, o ruivo parte para cima e dá um soco na boca de Hetfield, e os dois começam a brigar. McGovney pula, entra na briga e acaba tomando uma cotovelada. A briga foi apartada por um amigo de Mustaine que estava junto, Rick Solis, e na mesma hora James demitiu Dave da banda. Porém, a expulsão durou menos de 24 horas. Mustaine acabou retornando e pediu desculpa à banda, e eles aceitaram-no de volta. Mas não foi apenas isso que fez com que as coisas piorassem. O abuso de drogas e álcool começou a se tornar insustentável. McGovney foi o primeiro a sair da banda devido ao comportamento de Mustaine. Segundo o baixista, o lead guitar costumava afanar alguns de seus pertences além do seu equipamento, e esses desvios de conduta foram decisivos para ele sair da banda. A situação de Mustaine só piorava. Em uma entrevista à Metal Force, Lars declarou: "Ele tinha um problema, ele se tornava extremamente desagradável e muito difícil de controlar, e ele nos colocava em situações muito embaraçosas." E assim a banda começou a ouvir outros guitarristas para potencialmente preencher o seu lugar. Uma de suas últimas atitudes nada positivas em decorrência do álcool foi quando ele quase matou toda a banda enquanto dirigia a van. Enquanto a banda excursionava pelo noroeste norte-americano, Mustaine estava em seu turno na direção e manipulou mal a van, fazendo com que ela girasse na neve, quase matando todos os ocupantes. James Hetfield confirmou que Mustaine estava bêbado enquanto dirigia. O próprio Mustaine afirmou que estavam todos chapados ou bêbados e disse que o incidente o fez se sentir um nada. Houve menos risadas, mais hostilidade. A partir daí, era só questão de tempo para que Mustaine fosse demitido, e isso aconteceu no dia 11 de abril de 1983. A demissão ocorreu durante uma turnê por Nova York. Eles acordaram um Mustaine desmaiado e o informaram que ele não estava mais na banda. Quando ele perguntou quando seu avião partiria, a banda respondeu entregando-lhe uma passagem de ônibus que partiria em 1 hora. Lars Ulrich afirmou que a decisão não foi particularmente emocional e Mustaine foi muito destrutivo. Ele iria nos derrubar, declarou Lars. A banda imediatamente o substituiu por Kirk Hammett. Mas a influência de Dave Mustaine na música do Metallica não acabou aí. O guitarrista de muito talento durou pouco mais de 1 ano na banda. Mesmo saindo do Metallica, Dave criou grande parte das letras, riffs e solos do primeiro álbum da banda, Kill 'Em All, e contribuiu em 2 músicas do segundo, Ride the Lightning. Ouvindo esses 2 discos, é inegável a influência de Dave Mustaine na musicalidade do Metallica. Em recente entrevista à Guitar World, Dave declarou: "Lembre-se, o Metallica teve uma grande vantagem inicial, e eles o fizeram com base no que eu ajudei a criar. Eles se tornaram uma das maiores bandas do mundo, e aqui está uma das maiores bandas perdendo o fôlego tentando me desacreditar dizendo: Dave não é um bom guitarrista." Oficialmente, Mustaine deixou sua marca no Metallica nos discos Kill 'Em All e Ride the Lightning, como dito anteriormente. Foram no total 6 músicas creditadas a ele. Em Kill 'Em All, The Four Horsemen, Jump the Fire, Phantom Lord, Metal Militia.
E em Hide the Lightning, a faixa título... The Call of Cthulhu. Mas Dave Mustaine afirma ainda que Leper Messiah teve a sua mão na criação da música e o deveriam tê-lo creditado como co-criador. Em uma declaração retirada do site da revista Goldmine, matéria feita por Mike Wall, biografista da banda, Kirk Hammett comenta: embora Dave possa alegar que escreveu Leper Messiah, ele não o fez. Talvez haja uma progressão de acordes naquela música, tipo talvez 10 segundos que vieram dele. E isso, ironicamente, é logo antes do solo de guitarra, mas ele não escreveu Leper Messiah de forma alguma. Na verdade, lembro-me de estar na sala quando Lars surgiu com o tema musical principal. Há ainda quem diga que o solo de Seek and Destroy também teria sido escrito por Mustaine e que não levou crédito na faixa. Indiferente das músicas creditadas ou não, a verdade é que, em pouco mais de um ano na banda, Dave Mustaine ajudou a moldar o estilo do grupo no início de carreira, colaborando para dar uma direção sonora e comportamental que são ouvidas e vistas até hoje. Era isso então, Disconnectors. Esse aí foi a história da influência do Dave Mustaine no Metallica, que é ouvida até hoje, né? Recentemente a banda lançou o álbum 72 Seasons e a gente pode perceber alguma coisa que o Ruivo deixou na memória dos caras por aí. Antes de finalizar o vídeo por aqui, não te esquece de colaborar com este canal fazendo a aquisição de qualquer produto na Amazon através do nosso link de afiliado. Então você não paga nada para nós, não tem o custo extra, mas a cada compra que você faz, você ajuda este canal. Vou deixar este link aqui na descrição e um card aqui para vocês poderem adquirir. Agora, se vocês querem saber sobre mais história do rock, recentemente a gente gravou um vídeo sobre como David Bowie ajudou não só a recuperar a vida, mas a carreira de Iggy Pop. Vou deixar este link aqui para vocês continuarem maratonando o canal. Até a próxima!